E aí, galerinha top, galerinha linda do nono ano fundamental do Colégio Educandário São José, um abraço virtual aí a todos. Dizer novamente que estou com muita saudade de estar com vocês na sala de aula. Mas, enquanto não podemos, vamos prosseguir dando nossas explicações de conteúdo aqui pelo YouTube, pelo WhatsApp, por áudio, por vídeo, da forma que for possível. Como disse, Mário Sérgio Cortella, vamos fazer o nosso melhor com aquilo que nós temos disponível. Isso é o que nós temos disponível para o momento e vamos lá. Nossas últimas aulas falamos sobre o período da ditadura civil-militar no Brasil. Alguns adoram esse período, outros acreditam que não foi o melhor período da nossa história, onde o nosso direito de expressar livremente nossas ideias, nossas opiniões, nossos posicionamentos ideológicos foram podados, foram cortados, né? As pessoas eram censuradas, eram proibidas de falar, proibidas de pensar. Ah, professor, mas não tem como proibir as pessoas de pensar. Realmente, o pensamento está aqui dentro. Mas à medida que a gente vai proibindo a pessoa de se expressar, vai punindo, torturando, prendendo, matando pessoas, porque elas discordam da nossa forma de administrar, nossa forma de pensar, ou a nossa posição ideológica, político-ideológica, nós estamos dizendo para elas, você não pode nem pensar em questionar a nossa forma de governar. Isso aconteceu durante o período da ditadura civil-militar. E vocês já viram nas aulas anteriores o porquê dessa nomenclatura. Ditadura civil-militar. Ditadura é aquilo que é ditado, é imposto. Civil, porque tinha o apoio de setores civis, como o setor empresarial e a Igreja Católica. Militar, porque foi feita basicamente por militares e todos os presidentes do período eram militares. A força militar estava ali para bater, para reprimir, para prender, para torturar. E era considerado crime você pensar contrário à forma como este tipo de sistema de administração funcionava. Esse foi o período da ditadura civil-militar no Brasil, com um milagre econômico que proporcionou grandes obras, proporcionou aparentemente uma boa imagem do Brasil, no entanto, entretanto, contudo. E todavia, isso gerou um aumento maior ainda da nossa dívida externa e da inflação brasileira. Mas o povo não ficou calado. Artistas, intelectuais se manifestaram contra essa ditadura. Muitos deles foram presos, torturados, exilados, ou seja, mandados para fora do país. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram mortas, desapareceram totalmente de suas famílias, nunca mais se soube notícia dessas pessoas. Esse daí foi o período da ditadura militar, foi o período em que o povo não ficou calado. Alguns políticos se manifestaram, lutaram, o tropicalismo, movimento que a gente viu na aula passada, e tantas outras manifestações ocorreram. Chegou um período em que a Guerra Fria estava perdendo força, os Estados Unidos, com seu capitalismo, já estavam vencendo a guerra contra a ideologia socialista. O Muro de Berlim é derrubado em 1989, símbolo maior desta Guerra Fria. O mundo começa a passar por um processo de globalização que nada mais, nada menos é do que filho do sistema capitalista. O mundo passa então a ser reconfigurado, deixa de ser bipolar, passa a ser multipolarizado, mas com influência quase que total dos Estados Unidos em todos os países capitalistas. Esse é o mundo que vai nascendo e é o mundo que foi entregue para nós. E o Brasil inserido nesse mundo com uma herança da ditadura militar chamada dívida externa e inflação. Lutou-se no Brasil, nos anos 80, para que o povo brasileiro pudesse voltar a escolher seus representantes políticos. Queríamos uma democracia no Brasil. E aí vai surgir a campanha das diretas já. O que isso significa? Era o povo querendo eleger diretamente seus representantes políticos. Essa foi a campanha das diretas já. Um deputado, o Dante,
ele tentou fazer com que uma emenda fosse aprovada no Congresso para que o povo pudesse escolher seus representantes, o que não aconteceu. Não foi aprovado, mas a ditadura militar já estava perdendo força, como eu falei, era fim da Guerra Fria. Não fazia nem mais sentido ter a ditadura militar. Não foi só o povo que conseguiu acabar com a ditadura, que muita gente pensa que foi, mas a ditadura por si só já tinha que acabar. Independentemente do que o povo fizesse ou não, o mundo estava se reconfigurando, a Guerra Fria estava acabando. As ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos, com o objetivo principal de evitar o crescimento do comunismo, já não fazia mais sentido de ser. Tá? Então, independentemente do povo morrer lutando a favor da democracia ou não, as ditaduras elas iam cair gradualmente porque não havia mais Guerra Fria. Mas enfim, a ditadura militar estava passando agora por um processo de anistia. E no Brasil, essa anistia ela foi dada tanto àqueles que perseguiram a ditadura militar, foram perdoados. Quem estava expulso do Brasil pôde voltar, como, por exemplo, o ex-presidente do Brasil, João Goulart, podia voltar, o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, Gilberto Gil, que foi exilado, todas as pessoas que estavam fora do Brasil, obrigatoriamente fora do Brasil, poderiam voltar. Mas também os presidentes militares culpados de torturar, de mandar prender e matar pessoas, também foram perdoados. Nada podia ser feito contra eles. Essa foi a anistia. E o primeiro presidente eleito no Brasil que não foi militar, após esse período da ditadura, que terminou em 1985, foi Tancredo Neves. Ele carregava consigo a esperança de muitos brasileiros. Ele não foi eleito pelo povo brasileiro, porque, como eu disse, a emenda Dante de Oliveira, pelas diretas já, não foi aprovada. Mas ele foi eleito indiretamente. O que isso significa? Que foram os deputados e os senadores do Brasil que elegeram Tancredo Neves. E o povo acreditava. O povo acreditava que ele iria trazer a mudança, que ele iria trazer novos tempos para o Brasil, tempos de democracia. Enfim, era muito desejado isso. Tancredo Neves, antes de assumir, tomar posse da presidência, dia 1º de janeiro, antes disso ele faleceu. Ele foi diagnosticado com complicações no estômago, ele estava com uma úlcera, um câncer de estômago, e isso foi diagnosticado muito em cima da hora, ele já estava sofrendo com isso há algum tempo, ninguém sabia, enfim, ele veio a falecer. E quem assumiu foi o vice dele, José Sarney. José Sarney, inclusive, que não era militar, mas era de um partido político, que na época era chamado de Arena, que era o partido dos militares. Era o partido em que predominavam os militares. Então José Sarney é cria dos militares. E ele foi uma figura importante no cenário político nordestino, maranhense e brasileiro. É um político de carreira, que não deveria ocorrer, mas existe. Ele passou a vida toda como político, e José Sarney foi presidente do Brasil. O grande desafio dele, além de tentar implantar uma democracia funcional no país, era vencer a inflação. Tá? O preço dos produtos alimentícios subiam diariamente e o salário do trabalhador não. Estava muito difícil de pessoas comuns, assalariados, conseguirem, não é nem viver, é sobreviver. Estava muito complicado. Ele não conseguiu vencer esse dragão chamado inflação. Ele lançou o plano cruzado, plano verão, plano Bresser, plano dos cambal e não deu certo. Tá? E depois dele, tivemos uma sequência de presidentes eleitos, finalmente, pelo povo brasileiro. Veio Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Bolsonaro, enfim. O povo brasileiro está aprendendo a viver ainda dentro de uma democracia. E por hoje é só. Eu vou deixar aqui no grupo de vocês um áudio dizendo qual atividade a gente vai ter que realizar. Espero que vocês tenham entendido a explicação aqui do nosso último capítulo aí do livro de vocês. Um cheiro no coração.